Eu me lembro do cheiro do ar-condicionado naquela sala de reuniões. Frio demais. Artificial demais. Um daqueles frios que não aquecem a alma, sabe? O tipo de frio que entra pelos ossos e te lembra que você está num lugar onde as pessoas mentem com documentos na mão e sorriem enquanto fazem isso. A mesa era de vidro escuro, enorme, do tipo que existe para intimidar. Em volta dela, eu, a doutora, Cristiane ao meu lado, Fábio sentado na outra ponta, com aquela postura de homem que nunca perdeu nada na vida. E o advogado dele, um tal de doutor Renato Salgado, terninho cinza, pasta de couro legítimo, expressão de quem já ganhou essa batalha antes mesmo de ela começar. Eu tinha chegado 10 minutos antes. Cristiane havia me pedido isso. Chega antes, Renata. Deixa ele entrar depois. Quem chega primeiro ocupa o espaço. Eu não entendia de estratégia jurídica. Entendia de literatura, de gramática, de adolescentes que não queriam aprender a diferença entre mal e mal. Mas confiei nela como nunca tinha confiado em ninguém naquele ano. Fábio entrou sem me olhar. 18 anos de casamento e ele entrou naquela sala sem me olhar. Cumprimentou Cristiane com um aceno de cabeça. Puxou a cadeira com aquele gestual de quem está acostumado a presidir reuniões e abriu o notebook dele como se estivesse num encontro de negócios qualquer. Para ele, provavelmente, era isso. Um negócio. Eu era um negócio que ele queria encerrar rápido e com o menor custo possível. Doutor Salgado começou a falar antes mesmo de todos se acomodarem. Voz grave, pausada, o tipo de voz que foi treinada para soar como verdade, mesmo quando está dizendo mentira. Vamos ser objetivos, ele disse abrindo a pasta dele. A situação é simples. O patrimônio do casal é composto por 2 imóveis registrados em nome conjunto e as cotas societárias da Cavalcante Incorporações, que, como todos sabemos, são de titularidade exclusiva do meu cliente, adquiridas antes do casamento. Eu respirei fundo. Sabia que ele ia começar assim. Cristiane não disse nada. Só anotou alguma coisa no bloco dela. Quanto à herança recebida pela senhora? Ele me olhou pela primeira vez. E foi um olhar de cima para baixo, daqueles que dizem tudo sem dizer nada. Não há documentação que comprove que esses valores não foram incorporados ao patrimônio conjunto do casal ao longo dos anos. Portanto, a partilha que propomos é a seguinte. Ele empurrou uma folha pela mesa. Cristiane a pegou antes de mim, leu, e eu vi o canto da boca dela se firmar. Não era raiva, era contenção. Eu olhei para a folha. A proposta era uma ofensa. Um apartamento de 70 metros quadrados no bairro Ipiranga, avaliado em R$310. R$1.000 e nada mais. Os R$210.000 da herança da minha mãe, que eu havia recebido 3 anos antes, depois de enterrá-la numa manhã de junho, enquanto Fábio estava em viagem de negócios em Florianópolis, com quem, eu já sabia, simplesmente não apareciam em lugar nenhum naquele papel. Isso é o que vocês estão propondo? Cristiane perguntou com a calma de quem pergunta a hora. É o que é justo dado o contexto, Doutor Salgado respondeu. E foi aí. Foi aí que Fábio decidiu falar pela primeira vez. Ele fechou o notebook, juntou as mãos sobre a mesa e me olhou. 18 anos, 2 filhos, 1000 jantares, 1000 noites. E ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Ou talvez sempre tivesse visto e só não soubesse nomear. Desprezo puro. Renata, ele disse, e até o jeito que ele falou meu nome parecia uma concessão, como se pronunciar meu nome já fosse generoso da parte dele. Vamos ser adultos. Você não tem provas de nada que alega. Não tem documentos, não tem registros, não tem nada. Só tem a palavra de uma mulher ressentida que não aceitou que o casamento acabou. Ele fez uma pausa. Aceita a proposta. Vai ser mais fácil para todo mundo, principalmente para você. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido naquela vida. Não era o silêncio do medo. Não era o silêncio da humilhação, embora eu conhecesse muito bem os dois. Era o silêncio de quem está segurando na mão a carta que vai mudar o jogo e ainda não jogou. Dr. Salgado completou com aquele sorriso de corredor de fórum.
Ela não tem provas de nada. E sem provas, o que ela tem é uma narrativa. E narrativa não se partilha em cartório. Cristiane abaixou a caneta devagar. Eu a vi respirar. E então ela colocou a mão dentro da bolsa preta dela. Abriu o zíper interno, aquele que eu sabia o que continha porque eu mesma havia colocado o conteúdo ali. 3 dias antes, numa tarde de terça-feira em que minhas mãos tremiam, mas minha cabeça estava mais firme do que nunca. Ela tirou o pendrive. Pequeno. Preto fosco. Sem marca aparente. O mesmo que eu havia carregado na minha bolsa por 14 meses. O mesmo que eu tocava toda manhã antes de sair de casa, como quem toca um escapulário, como quem precisa de um lembrete físico de que o sacrifício tem um propósito. Ela o colocou sobre a mesa de vidro, no centro, devagar, sem drama. O barulho que ele fez ao pousar foi mínimo, mas naquela sala pareceu um estrondo. "Tem certeza?" Cristiane disse, e a voz dela era serena como água parada antes da correnteza. "Porque aqui tem 3 anos de conversas." Eu olhei para Fábio. Pela primeira vez em 18 anos, eu vi o rosto dele mudar de verdade. Não era aquela mudança de humor que eu conhecia, a irritação quando o jantar estava frio, a impaciência quando as crianças faziam barulho, o enfado quando eu tentava conversar sobre nós. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que pela primeira vez se vê num lugar de onde não sabe como sair. A cor. Ele perdeu a cor. Doutor Salgado abriu a boca e fechou. Abriu de novo. "O que é isso?" "É um pendrive", Cristiane respondeu, com uma gentileza quase pedagógica. Dentro dele há gravações de chamadas telefônicas, cópias de conversas de aplicativos de mensagem, extratos bancários detalhados de transferências realizadas ao longo de 37 meses e um laudo de análise contábil assinado por profissional habilitada pelo CRC que demonstra, com precisão, o desvio de 340 mil reais em recursos que passaram pela conta conjunta do casal e foram redirecionados para terceiros. Ela fez uma pausa. Além de documentação relativa à herança da minha cliente, que aparece registrada em conta corrente em data anterior à sua incorporação ao patrimônio do casal, contrariando integralmente a narrativa que o senhor acabou de apresentar. O pendrive ficou ali, no centro da mesa. Ninguém o tocou. Ninguém precisava tocar. Ele já tinha feito o que precisava fazer só de existir. Eu não disse nada durante tudo isso. Não precisei. Tinha passado 14 meses guardando silêncio. Podia guardar mais alguns minutos. Mas por dentro, naquele exato momento, eu ouvi a voz da minha mãe. Ela tinha esse jeito de falar, pausado, um pouco rouco, como quem está sempre prestes a contar um segredo. "Renata, água que corre por baixo da terra ainda é água. Ela chega onde precisa chegar." Eu tinha 44 anos. Tinha enterrado minha mãe, criado 2 filhos quase sozinha, enquanto ele viajava, corrigido provas até meia-noite para pagar metade das contas de uma casa que era nossa, mas nunca foi. Tinha engolido humilhações em jantares de negócios onde eu era apresentada como a esposa do Fábio, como se meu nome fosse um detalhe. Tinha chorado em banheiros de escola para não chorar na frente dos alunos. Tinha acordado às 3 da manhã, com o coração na garganta, ao ler mensagens no celular dele que ele havia esquecido desbloqueado numa noite de dezembro. E tinha ficado quieta. Não de fraqueza, de estratégia. Porque quando você tem 14 meses para pensar, você aprende que a vingança mais eficiente não é a que você grita. É a que você documenta. Se você quer saber o que aconteceu depois que Fábio recuperou a voz naquela sala, o que o advogado dele tentou fazer com aquele pendrive e como eu cheguei até aquele momento sem que ninguém ao meu redor, nem meus próprios filhos, soubesse o que estava se construindo em silêncio, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Fábio Cavalcante numa festa de aniversário de uma amiga comum, no final de outubro de 2005. Eu tinha 26 anos, ele tinha 29.
Estava começando minha carreira como professora substituta na rede estadual, morando num apartamento de um quarto com a Vera, minha irmã mais nova, dividindo conta de luz e comprando frango no atacado, porque o salário não sobrava muito depois do aluguel. Não era uma vida ruim. Era uma vida honesta, daquelas que você constrói tijolo por tijolo e aprende a valorizar cada tijolo. Ele chegou naquela festa com um sorriso que eu não soube resistir. Não era o tipo de sorriso ensaiado de quem sabe que é bonito. Era um sorriso que parecia genuíno, aberto, o tipo que te faz pensar que a pessoa atrás dele não tem nada a esconder. Aprendi, 18 anos depois, que os melhores mentirosos são exatamente esses. Os que sorriem como se a transparência fosse um traço de personalidade. Ele veio falar comigo porque eu estava perto da estante de livros da minha amiga, lendo As Lombadas. Disse que achou interessante alguém que vai a uma festa e lê lombada de livro. Eu disse que achei interessante alguém que acha isso interessante. Ficamos 2 horas conversando naquela festa sem sair do lugar. Ele me perguntou o que eu estava lendo naquele mês. Eu falei. Ele não conhecia o livro, mas fingiu interesse com tanta competência que eu só fui perceber o fingimento anos depois. Começamos a namorar em novembro, casamos em março de 2007, a Isabela veio em 2008, o Mateus em 2012. No começo era bom. Preciso ser honesta com isso, porque seria muito fácil pintar esses anos todos de cinza e dizer que nunca foi nada. Mas não é verdade, e eu não sou esse tipo de narradora. Tinha coisas boas. Ele era presente quando estava em casa. Fazia churrasco nos domingos com os vizinhos, jogava bola com o Mateus no corredor do prédio, ajudou a Isabela a montar o primeiro trabalho escolar sobre o sistema solar com uma dedicação que me fez pensar: esse homem é um bom pai. E era. Isso tornava tudo mais complicado depois, porque é mais fácil ir embora quando a pessoa é ruim em tudo. Quando ela é boa em algumas coisas, você fica tentando salvar as partes boas e ignorando que o resto está pegando fogo. Mas tem uma coisa que o tempo faz que ninguém te avisa. Ele revela. O tempo revela. E o que o tempo foi revelando em Fábio era uma equação que eu levei anos para nomear. Cada promoção que eu deixava de aceitar, porque alguém precisava estar em casa quando as crianças ficavam doentes e ele estava sempre em reunião. Cada curso de especialização que eu adiava porque a parcela do financiamento do segundo imóvel tinha vencido e o dinheiro estava curto, mas o carro dele não podia ser um modelo mais simples, porque imagem importa no ramo da construção. Cada opinião minha que era recebida com um sorriso condescendente, daqueles que dizem: "Que fofa, ela acha que entende de negócios." Cada jantar de confraternização da empresa dele, onde eu era apresentada como minha esposa professora, com um acento no professora, que soava como desculpa. Não foi de uma vez, foi em camadas, como ferrugem. Você não vê a ferrugem crescer. Você só olha um dia e percebe que o ferro já não existe mais, que é tudo ferrugem, e você fica olhando tentando lembrar quando foi que o ferro foi embora. Em 2017, a empresa cresceu de vez. Uma licitação grande, um contrato com a prefeitura, e de repente Fábio Cavalcante deixou de ser sócio de uma construtora média para ser o sócio de uma construtora que aparecia no caderno de economia do jornal regional. A renda dobrou. O apartamento virou casa. A casa virou a casa do condomínio fechado. E eu continuei sendo professora, o que nunca foi o problema, exceto que para ele parecia ter se tornado. Foi nesse período que começou o que eu só fui entender completamente muito mais tarde. Viagens mais frequentes, Florianópolis, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre. Reunião de negócios, Renata, o setor de construção não para. Celular sempre virado para baixo sobre a mesa. Senha do celular trocada sem mencionar. Uma vez eu perguntei, por acaso, a senha nova porque o meu estava sem bateria e eu precisava ligar para a escola. Ele hesitou 1 segundo antes de falar. Só 1 segundo. Mas eu sou professora de português há 18 anos. Eu leio pausas. Em junho de 2020, minha mãe faleceu. Ela tinha 71 anos, um câncer de pâncreas diagnosticado tarde demais, e morreu numa manhã de sábado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, enquanto eu segurava a mão dela e Vera chorava do outro lado da cama. Fábio não estava.
Estava em Florianópolis. Voo cancelado por causa do tempo, Renata. Eu tentei. Havia voos disponíveis. Eu verifiquei depois, porque no meio do luto a gente às vezes faz coisas que não consegue explicar. Havia 3 voos disponíveis naquela manhã. Ele chegou 2 dias depois, com um buquê de flores grandes demais e um abraço que durou tempo de menos. Minha mãe me deixou 210 mil reais. Uma vida inteira de trabalho de uma mulher que foi caixa de banco por 30 anos e nunca comprou nada supérfluo. Eu herdei esse dinheiro com o peso de saber o que ele representava. Coloquei numa conta poupança em meu nome por orientação do banco. 3 meses depois, Fábio sugeriu que eu transferisse para a conta conjunta para render melhor numa aplicação que o gerente dele havia recomendado. Eu transferi. Precisava confiar em alguém e ele era meu marido. Foi o maior erro financeiro da minha vida. E eu soube disso exatamente 1 ano e 2 meses depois. Numa noite de dezembro de 2021, quando o celular dele tocou na mesa de cabeceira às 2 da manhã e eu, sem pensar, virei para silenciar e vi o nome na tela. O nome era feminino. E a mensagem que apareceu na notificação antes que a tela apagasse tinha 3 palavras que não precisam de contexto para serem entendidas. Fábio dormia. Eu fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Não acordei ele. Não chorei. Não fiz nada do que eu achava que faria se um dia isso acontecesse, porque a gente imagina esses momentos de um jeito e eles chegam de outro. O que eu senti naquela madrugada não foi exatamente dor. Foi algo mais frio do que dor. Foi clareza. Clareza de que eu precisava pensar antes de agir. Clareza de que reagir naquele momento seria desperdiçar a única vantagem que eu tinha. O fato de que ele não sabia que eu sabia. Nos dias seguintes, fiz o que qualquer pessoa faz quando a vida desmorona em câmera lenta. Continuei. Levantei, fiz café, levei o Mateus para a escola, corrigi provas, preparei aula, jantei em família, disse boa noite. Por dentro, estava catalogando. Cada informação, cada detalhe, cada inconsistência que eu havia descartado nos meses anteriores voltava agora com etiqueta e data. Foi a Vera quem me salvou nessa fase. Eu liguei para ela 1 semana depois, num sábado de manhã enquanto Fábio estava na empresa, e disse tudo numa fala só, sem parar para respirar, com a voz baixa, mas firme. Vera ficou em silêncio até eu terminar. Então disse: "Quanto tempo você quer para se preparar?" Não foi, vai ficar tudo bem. Não foi, meu Deus, o que você vai fazer. Foi, quanto tempo você quer para se preparar? Porque a Vera me conhece. Sabe que eu não tomo decisão no calor. Sabe que quando eu decido alguma coisa, decido de verdade. Eu preciso de provas, eu disse. Provas de tudo. Da amante, do dinheiro da mãe, de qualquer desvio que ele tenha feito. Eu cuido da parte financeira. Ela respondeu. Vera é contadora. Trabalha com auditoria empresarial há 12 anos. Você me manda tudo que você tiver acesso. Extratos, contratos, documentos da empresa, qualquer coisa. E foi assim que começou. Não com grito, não com confronto, não com cena. Começou com uma ligação de meia hora num sábado de manhã e uma irmã que perguntou quanto tempo eu precisava. Precisei de 14 meses. Nos primeiros 3 meses, aprendi a observar de um jeito novo. Fábio tinha um hábito. Quando chegava em casa à tarde, deixava o celular carregando na tomada da cozinha e ia direto tomar banho. Eram em média 12 minutos. 12 minutos era o tempo suficiente. Eu não invadi o celular dele de forma ilegal. Preciso deixar isso claro. E Cristiane me orientou sobre isso desde o início. Tudo precisava ser obtido dentro do que a lei permite. Mas havia coisas que ele fazia de forma descuidada, como usar o computador da casa para acessar e-mails ou deixar notificações aparecerem na tela sem perceber que eu estava na mesma sala. Comecei a anotar. Datas, horários, nomes, valores que apareciam em conversas soltas. O nome dela descobri em fevereiro. Camila, 32 anos. Trabalha numa imobiliária em Florianópolis.
Encontrei a conta dela no Instagram por acidente, procurando outra coisa, e fiquei olhando para aquelas fotos por um tempo que não vou precisar aqui. Não por ciúme. Por curiosidade clínica, talvez. Tentando entender o que eu estava vendo. Em março, Vera me enviou a primeira análise. Eram 5 páginas de movimentações. 340. Dinheiros desviados ao longo de 37 meses, em transferências fragmentadas, valores que saíam da conta da empresa para uma conta de pessoa jurídica e depois para contas de pessoas físicas em nomes que eu não reconhecia. São laranjas, Vera disse. Ele está usando terceiros para esconder a trilha. Ela havia montado a planilha com o rigor de uma auditoria. Cada linha tinha data, valor, origem e destino. Era um documento que falava por si só. Em agosto de 2022, procurei a doutora Cristiane Moura. Uma colega minha de escola havia se divorciado 2 anos antes e saído de um casamento financeiramente desvantajoso com uma partilha justa. E quando eu perguntei como ela havia conseguido, ela disse um nome: Cristiane Moura. Ela é o tipo de advogada que faz o outro lado suar frio só de receber a petição. Na primeira reunião com Cristiane, levei tudo o que tinha em papel. Ela leu sem pressa, fez perguntas precisas e no final disse: "Você está muito bem preparada para alguém que nunca passou por isso." "Sou professora de português", eu disse. "A gente aprende a revisar antes de entregar." Ela sorriu. "Então vamos revisar mais um pouco antes de entregar." Nos 6 meses seguintes, sob orientação dela, complementei as provas. Gravações de chamadas, nas situações em que a lei permite a gravação por um dos interlocutores. Capturas de tela de conversas que apareciam em dispositivos compartilhados. Documentação da herança da minha mãe, comprovando a entrada e o desvio posterior. Laudo contábil assinado pela Vera, na condição de profissional habilitada. O pendrive foi montado por Cristiane e Vera juntas, numa tarde de domingo, em que eu fui para a casa da minha irmã com todos os arquivos organizados em pastas. Elas ficaram 3 horas trabalhando. Eu fiz café e tentei não tremer. Quando ficou pronto, Cristiane o colocou dentro da bolsa dela. "Isso vai para a reunião de divórcio", ela disse, "e só sai de lá se for necessário." Depois me olhou. "Mas vai ser necessário. Ele vai tentar te reduzir antes de qualquer argumento jurídico. Prepara-se para isso." Eu me preparei. Pedi o divórcio em outubro de 2022. Fábio levou 3 dias para responder com um advogado. Eu imaginei que ele imaginava que eu não tinha nada. Que eu era a professora ressentida que não aceitava o fim do casamento. Que eu havia passado 18 anos dentro de casa e não sabia como o mundo funciona. Ele não sabia que eu havia passado 14 meses aprendendo exatamente como o mundo funciona quando você decide que não vai mais aceitar menos do que merece. E na manhã daquela reunião, antes de sair de casa, coloquei a mão na bolsa e toquei o pendrive uma última vez. Não por ritual, por despedida. Ele havia carregado o peso por tempo suficiente. Agora era hora de ele fazer o que estava destinado a fazer. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre decidir se vingar. Não é um momento. É uma escolha que você faz toda manhã ao acordar. Todo dia você acorda e tem que escolher de novo. Tem que olhar para o lado da cama, ver o homem que você escolheu aos 26 anos, o pai dos seus filhos, e decidir mais uma vez que o que você está construindo em silêncio vale mais do que o alívio imediato de dizer tudo o que você sabe. Eu fiz essa escolha 423 vezes. Contei. O mais difícil não foi guardar o segredo de Fábio. Foi guardar o segredo dos meus filhos. A Isabela tinha 15 anos quando eu pedi o divórcio. O Mateus tinha 11. Eles sabiam que alguma coisa estava errada, porque filho sabe sempre, mesmo quando você pensa que está escondendo bem. A Isabela parou de jantar com a gente no último mês, antes do pedido formal, ficava no quarto dela com fone de ouvido. E eu respeitei esse espaço porque sabia que ela estava processando algo que ainda não tinha nome para ela. O Mateus ficou mais quieto, começou a fazer mais perguntas sobre coisas não relacionadas, do tipo: "Mãe, quanto tempo um osso de dinossauro leva para virar fóssil?
como se precisasse entender como as coisas se transformam quando ficam enterradas tempo suficiente. Eu não disse nada para eles antes da hora. Cristiane havia me orientado sobre isso também. Seus filhos não podem ser fonte de informação para o lado dele, mesmo sem querer. Quanto menos eles souberem antes da audiência, menos risco. Então eu guardei mais esse peso e continuei fazendo café da manhã toda manhã. A decisão de agir, de verdade, de passar da fase de coleta para a fase de movimento, aconteceu numa quinta-feira de setembro de 2022. Fábio havia chegado de uma viagem, deixou a mala no corredor sem desfazer, foi tomar banho e jantou olhando para o celular durante 40 minutos sem dizer uma palavra. Quando terminou, levantou, disse: "Vou dormir cedo, reunião amanhã", e foi para o quarto. Eu fiquei sentada à mesa com o prato dele pela frente e olhei para aquela cena como se estivesse olhando de fora. Uma mulher de 43 anos, numa cozinha bonita de um condomínio fechado, sozinha numa mesa de jantar, com o prato sujo do marido na frente e 18 anos de investimento de vida evaporando no ar-condicionado. Peguei o celular e mandei mensagem para Cristiane. "Estou pronta." "Quando podemos protocolar?" Ela respondeu em 2 minutos. "Segunda-feira às 9. Separa os documentos no final de semana." Passei o sábado na casa da Vera organizando tudo. Fábio achava que eu havia ido ajudar minha irmã a montar um armário novo. Fui, mas o armário foi montado em 40 minutos e passamos o resto do dia num modelo diferente de montagem. Pasta por pasta, arquivo por arquivo, linha por linha de planilha. Vera tinha feito um trabalho que eu não tinha palavras para descrever. A análise que ela havia produzido ao longo de meses era o tipo de documento que conta uma história sem precisar de narrador. Os números falavam sozinhos e o que eles diziam era inequívoco. 340 ARS, 000, haviam saído do patrimônio conjunto do casal em transferências que não correspondiam a nenhuma despesa registrada da empresa ou da família. Parte desse dinheiro havia chegado, via 2 intermediários, a uma conta em nome de Camila Ferreira dos Santos. Vera havia rastreado isso sem invadir nada, usando apenas informações que cruzavam com documentos que eu havia legitimamente acessado. "É como fazer auditoria", ela havia me explicado. "A gente segue o dinheiro. O dinheiro sempre deixa rastro." O protocolo do divórcio aconteceu na segunda-feira de manhã. Eu estava na escola às 13 horas, dando aula de redação para o 2º ano do ensino médio. Fábio recebeu a notificação por volta das 15 horas. Eu soube porque a Cristiane me mandou mensagem confirmando que o protocolo havia sido aceito e 20 minutos depois o celular vibrou com uma ligação de Fábio que eu deixei cair na caixa postal. Ele tentou 4 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Na quinta-feira da mesma semana, ele chegou em casa mais cedo. Eu estava corrigindo provas na sala. Ele sentou na poltrona do lado, o que ele raramente fazia, e ficou em silêncio por um tempo antes de falar. "Você não precisava fazer isso assim", ele disse. "Fazer o que assim?" "Protocolar sem avisar. A gente podia ter conversado." Eu continuei corrigindo a prova que estava na minha mão. Uma redação sobre o tema Os limites da liberdade individual na sociedade contemporânea. Tentei conversar durante anos, Fábio. Isso não é verdade. Eu carimbei a nota, passei para a próxima folha. "Tudo bem." Ele ficou olhando para mim por um tempo. Eu senti o olhar, mas não levantei a vista. Depois ele disse, com um tom que misturava ameaça e tentativa de razoabilidade, que é uma combinação particular que ele usava quando queria parecer o adulto na sala. "Você não tem nada, Renata. Não tem provas de nada que está insinuando. Vai sair disso com muito menos do que pensa." Eu virei a página da redação. "Pode ser." Ele esperou mais um pouco, como se fosse acrescentar algo. Não acrescentou. Levantou e foi para o quarto. Só então eu parei de corrigir. Coloquei a caneta sobre a mesa, olhei para a pilha de provas e respirei fundo 3 vezes. Porque por dentro eu estava em pedaços, não vou mentir. Por dentro, tinha uma parte de mim que ainda era a mulher de 26 anos que havia ficado 2 horas numa festa conversando sobre livros com um homem de sorriso aberto. E essa parte doía de um jeito que não tem nome bonito.
Mas dor e fraqueza não são a mesma coisa. Nunca foram. Peguei a caneta de volta e continuei corrigindo. Nos 3 meses seguintes, enquanto os advogados trocavam documentos e o processo caminhava, Fábio tentou 2 estratégias que Cristiane havia me avisado que eram clássicas. A primeira foi a aproximação. Chegava em casa com flores 1 vez por semana, as mesmas flores grandes demais que havia trazido depois do enterro da minha mãe. Tentava conversar durante o jantar. Uma vez, chegou a perguntar se eu queria ir ao cinema, como se fôssemos um casal normal num sábado normal. Eu recusava com educação. Não havia nada ali para salvar, e eu sabia disso com a clareza de quem passou 14 meses pensando em nada mais. A segunda estratégia foi a dos aliados dele. A sogra me ligou 2 vezes, dizendo que eu estava destruindo a família. Uma amiga do nosso círculo social, que descobri depois ter sido avisada por ele, me encontrou num mercado e ficou 40 minutos tentando me convencer de que todo casamento passa por crises e que eu estava agindo no calor do momento. Eu ouvi tudo com atenção, disse que entendia a perspectiva dela e fui embora com as minhas compras. O que ele não sabia, e esse era o problema central da estratégia dele, era que cada uma dessas movimentações chegava a Cristiane. Não porque eu gravava conversas que não devia, mas porque Cristiane havia me orientado a documentar tudo que pudesse ser relevante. Datas, o que foi dito, quem estava presente. Era um diário de tentativas de intimidação indireta, e esse diário também foi parar num arquivo dentro do pendrive. O contra-ataque jurídico de Fábio veio em dezembro, 2 meses antes da reunião de divórcio. Dr. Salgado protocolou uma peça que contestava a partilha proposta por Cristiane e apresentava uma versão alternativa do patrimônio do casal que basicamente apagava 210 mil reais da herança da minha mãe e reclassificava as cotas societárias de Fábio como bem particular anterior ao casamento. Cristiane me ligou quando recebeu a peça. Leu os pontos principais em voz alta. Quando terminou, perguntou: "O que você acha?" "Acho que é uma peça bem escrita", eu disse. Ela riu. Dr. Salgado é bom no que faz. O problema é que a gente é melhor." O argumento sobre as cotas societárias era o mais sofisticado da peça. Era verdade que Fábio havia fundado a empresa antes de casarmos. Mas o que a peça não mencionava, e que Vera havia encontrado nos documentos societários que eu havia fotografado numa tarde em que tive acesso legítimo aos arquivos de casa, era que a empresa havia passado por uma reestruturação em 2010, 3 anos depois do casamento, na qual novas cotas foram emitidas. E essas novas cotas haviam sido parcialmente capitalizadas com recursos do casal. Havia rastro, havia documentação, havia data. "Ele apostou que você não ia encontrar isso", Vera me disse quando eu contei. "Todo mundo aposta que a gente não vai encontrar nada", eu disse. "É o problema de ser subestimada por tanto tempo. A pessoa para de esconder direito." A reunião foi marcada para fevereiro de 2023. Cristiane me preparou para o que viria. Salgado vai tentar reduzir você antes de qualquer argumento jurídico. Vai usar linguagem que te coloca no papel da mulher emocional, ressentida, sem preparo para entender a complexidade patrimonial. Deixa ele falar. Não reaja. Quando for a hora, eu falo. "E o pendrive?" eu perguntei. "O pendrive entra quando ele tiver certeza de que ganhou." Ela fez uma pausa. "Você já viu aquelas espécies de peixes que ficam imóveis no fundo do oceano e esperam a presa se aproximar?" "Vi um documentário. A gente vai ser esse peixe." Na véspera da reunião, sentei na beira da cama dos meus filhos. O Mateus já estava dormindo. A Isabela estava acordada, lendo no celular, e me olhou quando eu entrei. Não disse nada. Só abriu espaço na cama para eu sentar, e eu sentei e fiquei ali por uns 5 minutos sem falar. Antes de sair, ela disse: "Vai ficar tudo bem, mãe." Não perguntei como ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Só disse que ia, a beijei na testa e fechei a porta com cuidado. Dormi 4 horas. Acordei às 5, fiz café, revi mentalmente cada ponto que Cristiane havia me orientado. Às 8h30 estava no estacionamento do escritório do Salgado, 10 minutos antes do horário.
Cristiane chegou 2 minutos depois, com a bolsa preta no ombro, e quando desceu do carro, me olhou e disse apenas: "Pronta?" Eu estava. Entramos primeiro, ocupamos o espaço. E quando Fábio chegou com o salgado e o sorriso de quem acha que já ganhou, eu estava sentada com as mãos sobre a mesa, respirando no ritmo que eu havia praticado, pensando na minha mãe, no pendrive dentro da bolsa de Cristiane, nos 423 dias em que eu havia escolhido esperar. E esperei mais um pouco. Deixei o salgado falar, deixei Fábio me olhar com desprezo e dizer que eu não tinha nada. Deixei o silêncio pesar do jeito certo. E então Cristiane colocou a mão dentro da bolsa. O pendrive ficou no centro da mesa por exatamente 4 segundos antes de alguém falar. Eu contei. Não sei por quê. Talvez porque quando você passa 14 meses esperando um momento, ele chega e o tempo faz uma coisa estranha, fica elástico, cada segundo ocupa mais espaço do que deveria. 4 segundos naquela sala de vidro frio pareceram muito mais do que 4 segundos. Doutor, Salgado foi o primeiro a reagir. Ele se inclinou levemente para frente, como se fosse pegar o pendrive, e Cristiane colocou 2 dedos sobre ele com uma calma que eu só consigo descrever como cirúrgica. Não foi um gesto agressivo. Foi um gesto de propriedade. Este é meu, você não toca. Gostaria de detalhar o conteúdo antes de prosseguirmos, Cristiane disse, dirigindo-se ao salgado com a cortesia específica que advogados usam entre si quando estão prestes a se destruir mutuamente na formalidade. Para que não haja dúvida sobre a natureza e a legalidade de cada item. Salgado recostou na cadeira. O sorriso havia sumido. No lugar dele havia uma expressão que eu reconheci de anos de sala de aula, a expressão de quem está recalculando. Fábio ainda não havia se movido. Estava com as mãos sobre a mesa, exatamente como havia colocado quando foi falar comigo, e eu percebi que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava apertando as próprias mãos sem perceber. Cristiane abriu o notebook que havia trazido, conectou o pendrive e girou a tela na direção dos dois. Vou começar pelo laudo contábil. Mo, o que se seguiu foram 42 minutos que eu vou carregar para o resto da vida. Cristiane apresentou o laudo de Vera com a metodologia de quem está ensinando, não acusando. Cada transferência tinha data, valor, origem, destino. Cada conta intermediária estava identificada. O caminho do dinheiro estava traçado com uma precisão que não deixava espaço para interpretação alternativa. 340 Hertz zero haviam saído do patrimônio que deveria ser conjunto e chegado, por caminhos documentados, a despesas que não correspondiam a nenhuma atividade legítima da empresa ou da família. Esse laudo foi produzido por uma contadora com registro ativo no CRC. Cristiane informou. Está disponível para perícia judicial se necessário, e será necessário se não chegarmos a um acordo razoável hoje. Salgado tentou a primeira intervenção. A metodologia desse laudo pode ser contestada. A interpretação das movimentações é subjetiva e... A conta de destino final, Cristiane o interrompeu com suavidade, está registrada em nome de Camila Ferreira dos Santos, CPF disponível no documento, residente em Florianópolis, Santa Catarina. Ela fez uma pausa pedagógica. Gostaria que eu continuasse com a próxima sessão? Salgado ficou quieto. Fábio olhou para o advogado dele com uma expressão que eu nunca tinha visto nele e que não precisava de tradução. Me tira daqui. Cristiane continuou. A segunda sessão tratava da herança da minha mãe. Ela apresentou o extrato da conta poupança original em meu nome, o comprovante de entrada dos 210, R$0, a data, e depois os documentos que mostravam a transferência para a conta conjunta a pedido de Fábio 3 meses depois. Em seguida, mostrou o rastreamento desses recursos dentro das movimentações conjuntas, a diluição gradual em transferências que seguiam o mesmo padrão das transferências para os intermediários identificados no laudo. Portanto, Cristiane disse, a narrativa de que a herança foi incorporada ao patrimônio conjunto de forma legítima ao longo dos anos não corresponde ao que a documentação demonstra.
O que a documentação demonstra é uma incorporação forçada seguida de desvio sistemático. Isso é uma interpretação, Salgado disse, mas a voz havia perdido a textura grave do início. Estava um pouco mais fina, um pouco mais rápida. É uma interpretação lastreada em documentos, Cristiane respondeu. A diferença é relevante. A terceira sessão foi sobre as cotas societárias. Cristiane apresentou os documentos da reestruturação de 2010, as atas de assembleia, os registros de integralização de capital e a análise que mostrava que recursos do casal haviam sido utilizados na emissão das novas cotas. A alegação de que a totalidade das cotas é bem particular, anterior ao casamento, não se sustenta diante da reestruturação societária documentada em 2010, quando o casamento já tinha 3 anos e os recursos familiares já estavam misturados. Salgado abriu a pasta dele, folheou algumas páginas, fechou. Abriu de novo. Era o gesto de alguém procurando um argumento que não estava lá. Fábio foi o primeiro a falar depois de um silêncio que durou tempo demais para ser confortável. E quando falou, a voz havia mudado completamente. Havia saído o tom de homem que preside reuniões. O que ficou era algo mais nu, mais agudo, o tom de quem está com água na altura do pescoço e ainda tenta parecer que está de pé. Renata, ele me olhou. Pela segunda vez naquele dia, e essa vez era diferente da primeira. Não era desprezo. Era outra coisa. Quase reconhecimento. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode chegar num acordo sem... Já chegamos num acordo, eu disse. Foi a primeira vez que falei desde que a reunião havia começado, além de cumprimentos protocolares. Minha voz saiu firme. Eu havia ensaiado esse momento não em frente ao espelho, mas no silêncio das madrugadas em que ficava acordada organizando pensamentos. A doutora Cristiane vai apresentar os termos. Fábio fechou a boca. Cristiane apresentou a contraproposta. Era o oposto do papel que Salgado havia empurrado pela mesa no começo da reunião. Partilha igualitária dos 2 imóveis, com avaliação de mercado atualizada. Reconhecimento da herança da minha mãe como bem particular, com ressarcimento integral dos 210. ZUSRs. Participação proporcional nas cotas societárias correspondentes ao período posterior ao casamento, calculada com base na reestruturação de 2010. Pensão alimentícia para os filhos, calculada sobre a renda real documentada, não sobre a renda declarada no imposto de renda, que Cristiane havia identificado como substancialmente subestimada. O silêncio depois da apresentação foi diferente do silêncio do pendrive. Aquele havia sido um silêncio de surpresa. Esse era um silêncio de conta. Salgado pediu intervalo. Saiu com Fábio para o corredor. Cristiane e eu ficamos na sala. Ela anotou algo no bloco. Eu olhei pela janela para a rua lá embaixo. Os carros, as pessoas. A vida que continuava no tamanho normal, enquanto dentro daquela sala de vidro, a minha estava sendo redimensionada. Você está bem? Ela perguntou, sem levantar a vista do bloco. Estou, eu disse. E era verdade. Com toda a complexidade que a palavra carrega quando você acaba de ver 18 anos de uma vida serem planilhados e apresentados como evidência. Eles voltaram depois de 17 minutos. Salgado havia composto o rosto de volta para a versão profissional, mas era uma composição que mostrava o esforço que estava exigindo. Fábio entrou sem me olhar dessa vez. Meu cliente reconhece que há pontos que precisam ser revistos na proposta inicial, Salgado disse. Era a primeira concessão verbal. No vocabulário dos advogados, era uma rendição com formulário próprio. Revistos ou aceitos? Cristiane perguntou. Pausa. Aceitos, com ajustes pontuais nos valores de avaliação dos imóveis. As avaliações são de mercado e estão documentadas, Cristiane disse. Não há ajuste a ser feito. Há aceitação ou há processo judicial, com todo o conteúdo desse pendrive apresentado como prova em audiência pública. Audiência pública. Eu vi Fábio piscar quando Cristiane disse isso. Uma vez. Rápido. Mas eu vi.
Porque eu passara 18 anos aprendendo cada microexpressão daquele rosto, e aquela piscada rápida era o que acontecia quando ele era pego num canto de onde não havia saída elegante. A empresa dele era a coisa que ele mais havia protegido na vida. Mais do que o casamento, mais do que os filhos, mais do que qualquer coisa. A Cavalcante Incorporações tinha o nome dele, a reputação dele, os contratos públicos dele, uma audiência com desvios documentados de 340 mil reais e transferências para amante rastreadas em ata judicial seria o tipo de coisa que aparece em coluna de negócios de jornal regional. O tipo de coisa que chega nos e-mails das comissões de licitação. Ele sabia disso. E agora sabia que eu sabia que ele sabia. Salgado olhou para Fábio. Fábio olhou para a mesa. E então fez um gesto pequeno com a cabeça, quase imperceptível, que Salgado interpretou com a competência de quem passou anos aprendendo a ler clientes. Meu cliente aceita os termos. Cristiane não sorriu. Não era o tipo de vitória que se comemora na frente do derrotado, e ela tinha classe suficiente para saber disso. Só anotou, disse que os documentos seriam formalizados em 48 horas e fechou o notebook. Foi nesse momento que Fábio tentou a última cartada. E foi a mais dolorosa. Não porque fosse eficaz, mas porque veio do lugar que ainda doía. Ele se levantou, contornou a mesa e parou do meu lado. Não do lado de Cristiane, do meu. E disse, com uma voz que era quase a voz do homem da festa de 2005. Aquela voz que eu não soubera resistir. Renata, depois de tudo isso, depois de tudo que a gente construiu, você realmente quer terminar assim? Eu o olhei. Olhei de verdade, do jeito que você olha para alguém quando não precisa mais de nada dessa pessoa, e por isso pode ver com clareza que não conseguia antes. Vi o cansaço no rosto dele. O começo de uma calvície que ele escondia com o corte de cabelo, as linhas perto dos olhos. Um homem de 47 anos que havia chegado naquela sala, convicto de que sabia o tamanho do que estava enfrentando e havia descoberto que não sabia. E eu pensei na minha mãe, no cheiro do hospital, na mão dela na minha, em Vera do outro lado da cama, em Fábio que não estava. Pensei nos jantares onde eu era a esposa do Fábio, nas provas que eu corrigi até meia-noite, nas madrugadas de dezembro olhando para o teto, nos 423 dias de escolha. Fábio, eu disse, com a mesma calma que ele havia me ensinado por osmose ao longo de anos de ser subestimada, você terminou isso muito antes de hoje. Eu só formalizei. Me levantei, peguei a bolsa e caminhei para a porta. Não olhei para trás. Não porque estava sendo cinematográfica, mas porque não havia mais nada naquela sala que eu precisasse ver. O acordo foi assinado numa terça-feira de março de 2023, num cartório no centro de Ribeirão Preto, com cheiro de papel antigo e o barulho de um ventilador de teto que girava devagar demais para fazer diferença no calor. Fábio chegou com Salgado. Eu cheguei com Cristiane. Nos sentamos em lados opostos de uma mesa menor do que a da reunião anterior, o que tornava tudo mais comprimido, mais real, mais definitivo. A tabeliã leu os termos em voz alta com a entonação plana de quem já leu milhares de finais de casamento e aprendeu que neutralidade é a única postura possível diante de tanto peso humano concentrado em linguagem jurídica. Quando chegou a minha vez de assinar, segurei a caneta e fiz uma pausa de talvez 2 segundos. Não por hesitação, por registro. Queria que aquele momento existisse na minha memória com nitidez, com data e hora e cheiro de papel antigo, porque ele representava alguma coisa que levei muito tempo para entender que merecia. O fim de uma história que havia me diminuído por tempo demais, e o começo de uma que eu ainda não sabia contar, mas que seria finalmente escrita só por mim. Assinei. Fábio assinou depois, sem me olhar. Salgado coletou as vias, deu um aceno profissional para Cristiane e os dois saíram antes de nós. A tabeliã carimbou os documentos com aquela eficiência tranquila de cartório, entregou nossas vias e disse boa tarde, como se fosse qualquer tarde. Cristiane e eu saímos juntas.
Na calçada, no calor de março de Ribeirão Preto, ela me entregou o envelope com minha via do acordo e disse: acabou. Eu olhei para o envelope. Acabou. Ela me abraçou. Não era um abraço de vitória, era um abraço de entendimento. Daqueles que acontecem entre mulheres que passaram por algo juntas e não precisam explicar o que foi. Depois, ela foi para o carro dela e eu fiquei na calçada por mais uns minutos, com um envelope na mão, deixando o sol de março me pegar no rosto. Liguei para a Vera. Ela atendeu no segundo toque, como sempre faz quando está esperando, e quando eu disse, acabou, está assinado, ela ficou em silêncio por um momento e depois fez aquele barulho que ela faz quando está chorando sem querer chorar. Aquele negócio de respiração presa que ela faz desde criança e que me faz querer protegê-la, mesmo sendo a mais velha por apenas 2 anos. Vai tudo ficar bem, ela disse, revertendo os papéis sem perceber. Vai, eu disse. E dessa vez eu sabia exatamente o que estava dizendo. Nos 3 meses seguintes, a vida fez aquela coisa estranha que ela faz depois de grandes mudanças. Continuou. Não de forma dramática, não com uma virada súbita onde tudo fica luminoso e fácil. Continuou do jeito que a vida continua de verdade, com segunda-feira de manhã e lista de compras e reunião de pais na escola e conta de água para pagar. Mas havia uma diferença que eu sentia de formas pequenas e constantes, como a diferença de temperatura entre 2 ambientes que você só percebe quando cruza o limiar. Era a leveza. Não a leveza de quem está feliz o tempo todo, mas a leveza de quem parou de carregar um peso que havia se tornado tão familiar que ela nem percebia mais que estava carregando. Fui morar com Vera durante 2 meses, enquanto a partilha dos imóveis era processada e eu decidia o que fazer. O apartamento do Ipiranga, aquele que havia sido proposto como compensação integral na primeira reunião, ficou comigo na partilha final, junto com metade do valor líquido do segundo imóvel que foi vendido. Recebi minha parte da herança da minha mãe de volta com correção. Recebi minha participação nas cotas societárias convertida em valor financeiro, conforme laudo pericial que o próprio processo havia determinado. No total, saí daquele casamento com 680. E os egasiares em patrimônio e espécie, que apliquei com orientação de Vera em opções conservadoras que eu entendesse e aprovasse cada uma. Não saí rica. Saí com o que era meu. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e aprendi a valorizar essa diferença. Em abril, a Isabela me pediu para conversar. Sentamos na cozinha da Vera numa noite de semana, as duas com chá, e ela ficou olhando para a xícara por um tempão antes de falar. Mãe, você sabia faz tempo, né? Do pai. Não era pergunta. Sabia, eu disse. E ficou quieta. Fiquei. Ela ficou em silêncio processando isso. Isabela tem esse jeito de processar as coisas que é muito parecido com o meu. Devagar e por dentro. E eu respeito esse ritmo porque é o meu ritmo também. Depois ela disse. Por quê? Porque reagir na hora seria desperdiçar o que eu tinha. E o que eu tinha valia demais para desperdiçar. Ela ficou mais um tempo quieta, então disse: Você é mais corajosa do que eu achava. Eu quis dizer que coragem não era bem a palavra, que era mais parecido com teimosia, com o tipo de teimosia que vem de não estar disposta a sair de uma situação com menos do que entrou. Mas só disse obrigada e tomei o chá. O Mateus levou mais tempo para processar. 12 anos é uma idade difícil para qualquer coisa, especialmente para o divórcio dos pais. E ele passou alguns meses mais fechado, respondendo em monossílabos, dormindo mais do que o usual. Levei-o a uma psicóloga que uma colega da escola havia recomendado. E ela foi a melhor decisão que tomei naquele período. Em agosto, ele veio me mostrar um trabalho escolar sobre pessoas que admiro, e havia escrito 3 parágrafos sobre mim. Não consegui ler sem chorar. Ele fingiu não ver. Fábio. O destino do Fábio. Não vou fingir que não pensei nisso. Pensei. Não com satisfação vingativa, ou pelo menos não só com isso, mas com a curiosidade justa de quem passou 18 anos ao lado de uma pessoa e ainda tem perguntas que o processo jurídico não responde. O que aconteceu foi o seguinte.
Sem o acordo que Cristiane havia costurado, que incluía uma cláusula de confidencialidade sobre os desvios documentados em troca de cumprimento integral dos termos. O conteúdo do pendrive poderia ter tomado outros caminhos. Outros caminhos com letras maiúsculas, do tipo que chegam em delegacias e comissões de licitação. Fábio aceitou os termos sabendo disso. E cumpriu, até onde eu soube, porque tinha muito mais a perder do que a ganhar em qualquer outra direção. A empresa continuou. Menor, ou pelo menos com um perfil mais baixo, porque Vera me contou meses depois que havia circulado em ambientes profissionais alguma percepção difusa sobre irregularidades na Cavalcante Incorporações, sem nada formal, só o tipo de ruído que acontece quando pessoas que conhecem contadores, que conhecem outros contadores, começam a comparar anotações. Não foi nada que eu fiz, foi o rastro natural das coisas quando você para de cobri-las. Camila, soube por acaso, por uma conhecida em comum no Instagram, havia terminado o relacionamento com ele alguns meses depois do divórcio. Não senti nada específico quando descobri. Nem satisfação nem pena. Só a constatação de que certas histórias têm uma lógica própria que dispensa intervenção. Vi Fábio 2 vezes depois do cartório. Ambas em situações relacionadas aos filhos, entregas e buscas em datas combinadas, com a cordialidade específica de ex-casais que decidiram que os filhos não podem ser o campo de batalha de mágoas de adultos. Ele estava mais velho, parecia menor, de alguma forma, não fisicamente, mas naquele tamanho que as pessoas têm quando você para de ter medo delas. Cumprimentei, tratei do que era necessário tratar, fui embora. Não havia mais nada ali que eu precisasse provar. Em setembro de 2023, 6 meses depois do acordo assinado, comecei a escrever. Não planejei. Aconteceu numa noite de domingo em que os filhos estavam com o pai. O apartamento estava silencioso, com aquele silêncio de quem aprendeu a ficar sozinho, sem solidão. E eu abri o computador para corrigir provas e acabei abrindo um documento em branco. Fiquei olhando para ele por um tempo. Então escrevi a primeira linha de uma história que não era a minha, mas que havia nascido de tudo que eu havia vivido. Uma mulher que guarda coisas e espera, e um dia abre a mão e deixa cair tudo de uma vez. Escrevi até a 1 da manhã, sem perceber a hora passar. Não sei se vai virar livro. Pode virar, pode não virar. Mas escrever me devolveu uma coisa que eu havia esquecido que tinha. Uma voz que é só minha, que não precisa de aprovação, que não é a voz da esposa do Fábio, nem a voz da professora de português, nem a voz da mulher que não tem provas de nada. É só a minha voz. Sou professora ainda. Entro na sala de aula toda segunda-feira de manhã e olho para aqueles rostos de 16, 17 anos e penso que eles estão no começo de histórias que ainda não sabem que vão ter. Histórias com partes que vão doer e partes que vão surpreender, e momentos em que vão ter que escolher entre reagir na hora e esperar o momento certo. Não posso contar para eles o que aprendi, não de forma direta, mas posso ensinar bem. Posso mostrar que a língua é uma ferramenta e que quem sabe usá-la nunca está completamente desarmado. No fundo da gaveta da minha escrivaninha, guardo o pendrive, preto fosco, sem marca aparente. Vazio agora, porque Cristiane ficou com os arquivos que importavam para o processo. Mas guardo o objeto porque ele representa alguma coisa que não tem nome jurídico e não entra em planilha. A prova de que eu não desmoronei quando precisava ficar de pé. De que fui água correndo por baixo da terra, como minha mãe dizia. De que cheguei onde precisava chegar. Tem dias que abro a gaveta só para ver que ele está lá. Não por nostalgia. Por lembrança do tipo que fortalece. Você que está me ouvindo agora, que chegou até aqui nessa história, eu não sei o que você está passando ou já passou. Não sei qual é o peso que você está carregando ou quanto tempo já está carregando. Mas sei que você não é fraca por estar aguentando. E sei que aguentar não precisa ser para sempre. Às vezes, aguentar é estratégia. Às vezes, o silêncio é a arma mais afiada que você tem. E às vezes a vingança mais completa não é aquela que você grita, é aquela que você documenta, formaliza, assina em cartório e coloca dentro de um envelope que cheira a papel antigo numa tarde de março.
A minha mãe tinha razão. Água que corre por baixo da terra ainda é água. Ela chega onde precisa chegar. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.